Olá, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o professor João Felipe, a gente está indo para a nossa segunda aula de conhecimentos gerais do nosso curso de cartórios. Nós conversamos na nossa primeira aula, fiz aquela introdução em que eu falei para você que num curso de conhecimentos gerais, assim como num curso de atualidades, em aulas de conhecimentos gerais e de atualidades, há uma insegurança muito grande com relação à amplitude absurda, né, dos temas. E que o caminho que eu escolho, né, trabalho com isso há algum tempo, é pegar alguns eixos transversais que me permitem fazer várias abordagens. E a gente começou falando de política, especificamente mais de política internacional e de geopolítica. A partir dali a gente fez um panorama de mundo. Faltou um pedacinho, eu não conseguia muita coisa, realmente o volume de informações é grande. A gente tem hoje outros eixos, que a gente vai falar de meio ambiente, a gente vai falar de economia, a gente vai falar de energia, transporte e tal, mas esse eixo, relações internacionais, ele obviamente é mais amplo. E a gente chegou a fazer a parte de conflito no Oriente Médio, a gente chegou a falar de Estado Islâmico, a gente chegou a fazer fundamentalismo islâmico, mas um ponto importante faltou naquilo ali, que é, na verdade, o transbordamento dessa instabilidade no Oriente Médio, na verdade, no mundo islâmico, né? Porque quando você fala ali do norte da África, não é exatamente o Oriente Médio. Mas o transbordamento disso de ir para outras áreas. Por exemplo, se fosse um curso lá em 2001, como não falar do 11 de setembro, por exemplo, e você acaba tendo o impacto de uma instabilidade, de uma certa situação, de uma área que afeta a outra. E nós temos, entre os muitos exemplos, são muitos, tá? São muitos exemplos, mas nós temos um grande exemplo de impacto dessa instabilidade do mundo islâmico pegando outra área do mundo do início de 2015, né? De janeiro de 2015. Joga aqui na tela para eles, a gente vai dar uma olhadinha numa imagem, não sei se você chegou a ver essa imagem, se você lembra dela. Isso aqui é uma rua de Paris. Isso aqui, cara, isso aqui é o Boulevard, como é que é o nome dele? É o Richard Lenoir. É um boulevard famoso lá em Paris, a antiga Bastille fica para cá, o metrô Bastille fica aqui. Isso aqui é uma avenida grande de Paris, é uma área muito central daquela cidade. Isso aqui é uma rua secundária. Você está vendo aqui dois terroristas armados apontando para um carro da polícia, que está aqui. Ó. Isso aqui foi exatamente desdobramento do ataque lá na editora da revista satírica Charlie Hebdo. Então, quando eu falo para vocês que são muitos exemplos, a gente tem vários outros exemplos. Nós tivemos, em 2014, num café em Sydney, na Austrália, um imigrante iraquiano que estava lá na Austrália há algum tempo, que fez refém várias pessoas que estavam ali, matou alguns e tal. A gente tem exemplos desse tipo de ação em outras áreas do mundo, mas me parece que esse do Charlie Hebdo acaba tendo um impacto diferente, porque eu acho que ela puxa duas discussões. A discussão em si do fundamentalismo, que a gente já fez um pouco aqui. Fundamentalismo não precisa ser islâmico, né? Fundamentalismo é uma leitura radical de religiões em que o grupo que faz essa leitura quer voltar para os fundamentos. No caso islâmico, o cara quer voltar para o século VII. Você imagina, né? Estamos no século XXI. O cara quer voltar para o século VII, pegou roubando, corta a mão. Traiu, mata por apedrejamento. Aí, assim, mulher não trabalha. Mulher não trabalha. Então, as garotinhas estão lá na escola na Nigéria, entra o Boko Haram e dá tiro em todo mundo. Não pode estudar, não pode trabalhar e por aí vai. Isso envolve uma percepção machista de mundo? É muito mais do que machismo. É um cara que ele tem a percepção, uma visão que ficou anacrônica, mas ele acha que é correta. E volto a te dizer, não precisa ser um fundamentalismo islâmico, você tem fundamentalismo cristão, você tem fundamentalismo judaico. Hoje, né, o que aparece mais mediaticamente é o fundamentalismo islâmico. Muito bem. Obviamente que existe uma discussão sociológica em cima disso. Quer dizer, por que essas pessoas acreditam no século XXI que o caminho para a vida delas é voltar a parâmetros do século VII? Então, aí tem uma discussão que é uma discussão mais ampla, que eu não acredito que sua prova vai cobrar isso, mas que envolve a ideia de que se eu estou infeliz com as leis dos homens, se eu não acredito nessa capacidade das regras dos homens me dar o que eu quero, eu vou buscar no outro caminho. Mas eles não vão abordar isso. No caso francês, isso acabou tendo uma repercussão maior, provavelmente por ser Paris, pela forma como foi, realmente um negócio terrível, numa área central de Paris, mas que puxou também a discussão sobre a migração.
porque você sabe que você tem um número muito grande, né, de imigrantes desses países islâmicos na Europa. E aí você tem um caso curioso, esses dois caras que você está vendo de preto aqui são franceses, foram mortos depois pela polícia, os irmãos Kouachi. São franceses, nasceram na França, não sei se algum dia saíram da França. Os pais deles, por acaso, são imigrantes argelinos. E aí a gente percebeu, inclusive, que a imprensa tratou o tempo todo, inclusive a imprensa francesa, a nossa imprensa reproduziu, na verdade, essa visão da imprensa francesa, que era os irmãos Kouachi, o nome desses caras aí, tá? De origem argelina. Ah, é? Então eu sou o professor João Felipe, de origem italiana. Ah, você é italiano, professor? Não, sou brasileiro. Por acaso eu fui à Itália em 2012 levar minha mãe, que é italiana, que nasceu lá há muito tempo. Eu não tenho nenhum... Eu tenho um vínculo afetivo com aquele país porque é da minha mãe. Eu sou brasileiro, nasci aqui há 45 anos. Vai falar o quê do meu filho, que tem 20 anos? Leonardo Ribeiro, de origem italiana. Vocês estão reparando que tem uma certa... E a sua origem, qual é? Porque seu avô talvez seja imigrante, seu pai, seu bisavô. Repara quando chamam esses imigrantes de fulanos de tal, de origem argelina, a tentativa é o quê? Empurrar lá para a Argélia, mas eles nasceram na França. E aí você vê como é que a coisa é complicada. Porque você começa a ter, nesses países de enraizamento de imigração, também uma série de frustrações e os caras vendo na leitura mais radical a solução. E aí eu peguei aqui duas imagens e vou te mostrar uma reportagem que eu acho que dá uma clareada nisso. Dá uma olhada então. Essa rua transversal que eu não lembro bem o nome, mas que é transversal lá ao Boulevard Richard Lenoir. E realmente esse atentado que marcou muito. Isso aqui é uma das charges do Charlie Hebdo. O chargista está à sua direita. Maomé é o profeta dos muçulmanos. Não vou dizer que seria o correspondente a Jesus Cristo, que não existe esse tipo de correspondência, mas é uma figura ímpar. Não é o Deus dos muçulmanos, não é Alá, mas é uma figura ímpar. E o Charlie Hebdo colocou aqui uma das charges. Eu peguei uma das mais leves, tá? Porque algumas são impressionantes, né? De cunho sexual, impressionante. Essa também tem um cunho sexual, mas é um beijo, né? Tem outras muito mais explícitas. E aí veio toda uma discussão, e obviamente que quem tem um pensamento mais liberal vai trabalhar a ideia de que, liberdade de imprensa. Eu não vou nem emitir opinião, porque é muito complexo, porque você tem a liberdade de imprensa. Essa revista, inclusive, é uma revista satírica, ela trabalha com isso, com exagero o tempo todo, para todos os temas, todas as religiões, inclusive. Mas tem o outro lado, né? O outro lado de que, nesse momento de radicalismo muito grande, como é que os caras enxergaram isso? Conclusão da história. Ameaçaram os cartunistas de Charlie Hebdo durante muito tempo, até que, planejadamente, dois franceses, os pais são argelinos, dois franceses nascidos lá, organizaram. Por que a gente fala que é planejado? Porque foi na hora da reunião de pauta, pegaram lá grande parte dos cartunistas que estavam lá e massacraram os caras. Eu coloquei essa reportagem aqui, que eu achei ela bem interessante. O governo da Argélia, para quem não tem muita noção geográfica, a Argélia, Tunísia, Marrocos, ficam ali no norte da África, colado na Europa. E a Argélia foi colônia francesa. Então, a quantidade de gente de origem argelina na França é muito grande. Até 1960, a Argélia é uma colônia da França. A França está lá, a distância de, 400 quilômetros, 500 quilômetros, e colonizava aquela área. Então, obviamente, qual é a grande causa da migração? Por que você está vendo tanta notícia? Tem acompanhado as notícias? Essas tragédias repetidas no mar Mediterrâneo? Barcos que naufragam e tal. Pensa bem, cara. Vou fazer um desenhozinho tosco para você entender. Tenta enxergar que isso aqui é a África. Aceite que isso aqui é a África e pensa o seguinte, a Europa está aqui, ó. Então, o que é o mar Mediterrâneo? Olha o nome do cara. Mar Mediterrâneo. Se ele é Mediterrâneo, ele está onde, pessoal? No meio das terras. Então, olha essa mistura de proximidade geográfica com absurda assimetria econômica. Então, você tem área 1, norte da África, área 2, Oriente Médio, área 3, Europa. Cara, essa proximidade geográfica com uma assimetria econômica enorme faz com que essa migração seja muito recorrente. Quer ver uma coisa? Imagina quantas pessoas no mundo moram, nós somos 7 bilhões, tá? 7 bilhões e 200. Imagina quantas pessoas no mundo moram num país diferente do país do seu nascimento. São 3% da população mundial. Em outras palavras, de cada 100 pessoas, 3 moram num país onde não nasceu, como minha mãe, por exemplo.
tá? Isso dá 220 milhões de pessoas. E tem de tudo. Tem cerca de 2 milhões, talvez 3 milhões de brasileiros morando fora. Como nós somos 200 milhões, nem é um número tão expressivo. 1%, 1,5% da população. Eles estão aonde? Tem mais ou menos 1 milhão nos Estados Unidos, talvez um pouco menos que isso. Tem alguma coisa em torno de talvez 1 milhão também nos países da Europa como um todo, uns 300 ou 400 mil no Japão, uns 300 mil no Paraguai por uma questão de terra e outros espalhados por aí. Esses brasileiros que estão nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na Europa, você imagina que eles são o quê em termos de classe social? Você imagina um cara da classe... Sabe como é que o Brasil escalona essas classes? Ele pega a renda familiar, a classe A do Brasil, que seria a maior renda, acima de 15 ou 17 mil reais de renda familiar. A classe B, que é a tradicional classe média, de 5 mil a 15 ou 16, 17 mil de renda familiar. A classe C, que é essa nova classe média do governo, o governo, quem está no poder aí há algum tempo, apregoa muito essa nova classe média. A tal da classe C são 104 milhões de brasileiros, metade dos brasileiros estão na classe C. É uma renda familiar que vai de R$ 1.500 a R$ 5.000. É uma galera que teve ganho de poder aquisitivo nos últimos anos. Daí a economia brasileira ter crescido muito em cima do consumo. Daí a crise atual ter um impacto grande no desemprego, né? Porque quando chega a crise, a tendência das pessoas é comprarem menos. Se compram menos, demandam menos emprego. E aí você vai retroalimentando a crise. A classe D, o pobre, ele não é essa classe média, ele vai de R$ 500 a R$ 1.500. E a classe E é o cara que está abaixo da linha de pobreza. São os miseráveis indigentes, uma renda familiar inferior a R$ 500, imagina. É a galera que, em geral, tem direito ao Bolsa Família, por exemplo. Você acha que o imigrante brasileiro que está na Itália, nos Estados Unidos e no Canadá, é o cara da classe E? Está brincando, né? Nem da classe D. Ele é da classe C e B. Diferentemente dos marroquinos, argelinos, mexicanos. Olha para o desenho que eu fiz. Pensa que o Brasil está mais ou menos aqui, ó. Pensa que os locais para onde a gente quer migrar estão muito distantes. Então você tem que ter um certo poder de renda. Mas você tem lugares do mundo, México, Estados Unidos, ou Guatemala, proximidade com os Estados Unidos, Argélia, França. Não é à toa que tem lá um muro que o americano fez lá na fronteira com o México. Não é à toa que tem uma cerca que a Espanha fez ali no norte da África, num território, numa possessão que ela tem ali, em Ceuta. Porque ali você tem a mistura de proximidade geográfica com desigualdade socioeconômica, que acaba sendo um alimento, aí, uma energia para a migração. Então, nesse caso aqui, nós temos uma tragédia policial terrorista na França, realizada por 2 franceses, cujos pais são argelinos. Olha o que o ministro da Argélia fala. O governo da Argélia afirma que irmãos Kouachi não tinham ligação com o país. Os irmãos Said Kouachi e Cherif Kouachi, que mataram na quarta-feira, dia 7, 12 pessoas, então no 7 de janeiro de 2015, 12 pessoas foram mortas em Paris nesse atentado. No atentado do jornal francês Charlie Hebdo, não tinham qualquer ligação com a Argélia, afirmou hoje, dia 11, o ministro dos Negócios Estrangeiros argelino Hantani Lamandra, difícil, hein, querido, o seu nome, nunca estiveram interessados em obter a nacionalidade argelina, mesmo quando o pai a tinha. O pai mesmo perdeu a nacionalidade argelina, porque ele se radicalizou francês. Você vê como é que é. É uma coisa meio de rotular, né? É um problema, a culpa é do outro ali. Said, 34 anos, e Cherif, 32 anos, são filhos de pais argelinos, mas nasceram na França. Eles foram mortos na sexta-feira pela polícia francesa, após serem encontrados no prédio de uma gráfica em Dammartin-en-Gaule, nos arredores de Paris, para onde fugiram após os ataques. É importante não identificar esses cidadãos franceses... Bizarro, né? O ministro argelino já dá na raiz aqui. É importante não identificar esses cidadãos franceses pelas suas origens, frisou o ministro, que participou nesse domingo da marcha contra o terrorismo em Paris. A Argélia é um dos países onde o grupo extremista Jihad Islâmico, olha só, Jihad Islâmico, Hamas, Estado Islâmico, que é aquele que a gente tratou na nossa aula número 1, Talibã, Boko Haram e outros, Al-Shabaab, por exemplo, são movimentos fundamentalistas. Eles atuam muitas vezes em lugares distintos, mas eles têm uma coisa em comum, que é essa visão de radicalismo a partir da religião.
A notícia aí é de 11 de janeiro de 2015. A partir desse atentado, essa aqui é uma foto. Isso aqui é o ministro francês, François Hollande, a Angela Merkel e outros personagens aí, inclusive o polêmico Benjamin Netanyahu de Israel. Então, aqui, o que é isso aqui? É uma marcha solidária ao governo francês. Assim. O terrorismo, claro que a palavra terrorismo, pessoal, ela foi usada ao longo da história de várias maneiras. Outro dia eu estava participando de um debate sobre o tema e eu estava fazendo uma ponte com esses casos muito corriqueiros que nós temos nos Estados Unidos, de adolescentes e tal, que entram nas escolas e detonam os amiguinhos, né? Todo mundo já leu sobre isso. Só que nós tivemos e nunca esses garotos são tratados como terroristas, sempre é uma coisa meio particularizada, individualizada. Sofreu bullying, tem um problema tal. Há uma diferença, né, na cobertura da imprensa. No caso desse garoto americano, é algo individual, não é uma doença da sociedade. No caso desses grupos, é terrorismo. Até que, esse ano, no sul dos Estados Unidos, na Geórgia, vocês lembram bem, um jovem, não tão jovem assim, 21 anos, ganhou uma arma do pai quando fez 21 anos, se inscreveu lá numa igreja de população negra, foi num culto e matou grande parte das pessoas que ali estavam. Depois encontraram foto desse garoto com aquela bandeira da Confederação do Sul dos Estados Unidos da Guerra Civil, alusão à supremacia branca, e demorou muito para a imprensa americana chamar isso de terrorismo interno. Então, a palavra terrorismo, e ali você tem uma motivação claramente política, não dá para colocar só o garoto é doido. Então, a palavra terrorismo é uma palavra complicada, né? Por que é o terrorismo? É usar de grande violência, fazer uma ação de grande violência para pressionar governos, pessoas a fazer aquilo que eu quero. É obter a partir do terror aquilo que eu quero. O terrorismo, na verdade, ele é muito assustador para quem está no poder. Então, quando acontece na França e com a repercussão disso na Europa, você tem uma marcha como essa. Então, são os governos solidários a isso. Mas é complicado, porque repara que não é uma guerra. Você vê, os Estados Unidos é o país mais poderoso do mundo. Por que ele não consegue acabar com o terrorismo dessas células por aí? Se fosse uma guerra contra uma potência, era uma coisa. O exército, exército não, porque a grande força americana não é o exército, é a marinha. A força armada americana, ela foi preparada o tempo todo para lidar contra outros exércitos, contra as outras forças. Na sua participação da Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria, pensando num possível confronto com a União Soviética e tal. Como é que eu lido contra essas células? Aliás, como é que eles vão ganhar facilmente essa luta contra o terrorismo fora, se não conseguem ganhar nem dentro? Que é muito mais complicado, porque são células. E aí você acaba tendo o quê? Declarações dos líderes nacionais de que um dos problemas mais sérios do mundo atual é exatamente o terrorismo. Ou seja, eu tenho uma nova ordem mundial que não tenha mais a Guerra Fria, por mais que hoje o atrito com a Rússia, China e Estados Unidos esteja ganhando calor, a gente não tem essa Guerra Fria e não tem necessariamente um mundo mais seguro. Mas mudou a instabilidade. A instabilidade não é exatamente por esse possível confronto entre potências. Na boa? Tranquilão? Então volta lá que eu tenho que avançar aqui, que a gente tem muita coisa. Óbvio, né? Atentado, grupos muçulmanos na Europa inteira, a islamofobia avançou muito. Isso aqui é na Noruega, né? A aparentemente simpática Noruega, não conheço lá, nunca fui lá, mas está lá. Grupos de. Não tem tanta gente assim, mas você começa a ter esses movimentos crescendo na Suíça, na Suécia. O movimento islamofóbico alemão, Pegida, Patriotas Europeus contra a Islamização do Ocidente, gerou frutos em mais de 10 países europeus, entre eles Áustria, Bulgária. Cara, que curiosidade, Bulgária. Também não conheço a Bulgária, mas a Bulgária é um país do leste europeu. É um país do antigo bloco socialista. Quando a Bulgária entrou para a União Europeia, assim como a Romênia, o número de búlgaros e de romenos que migrou para a Europa Ocidental é muito grande. E alguns sofrem preconceito. O ser humano é muito doido, né? O ser humano é muito doido mesmo, porque esse búlgaro que sofre preconceito lá na Europa Ocidental, ele está aqui nesse movimento de preconceito contra o islâmico. Cá para nós, né? Bobagem é minha e buscar essa contradição na Bulgária. Pega aqui mesmo, né? A xenofobia no... Vocês sabem que o Brasil voltou a ter uma imigração importante. O Brasil voltou a ter uma imigração importante. Essa imigração importante envolve portugueses e espanhóis muito qualificados, fugindo da crise no país deles, vindo para cá. Mas envolve também bolivianos, haitianos, e vocês sabem bem que a xenofobia também está aumentando aqui. Isso é uma coisa muito curiosa, porque o imigrante, ele costuma ser um cara na casa ali dos seus 20, 25 anos. Ele é um jovem, ele é um cara da população ativa. Ele não é um idoso, não é uma criança.
Então, em geral, os estudos mais sérios mostram que o imigrante acaba trazendo mais vantagem do que desvantagem. Ele injeta sangue na economia. Mas ele é outro, né? Ele é estrangeiro. E no momento de nacionalismo que vai se exacerbando, essa xenofobia aumenta também. Nesse caso, dos países da Europa, eles não estão mais olhando se o cara era francês. Você vê? O discurso não é que ele é francês. O cara nasceu na França, amigo. Isso é a questão do Estado francês de resolver. Mas o movimento é contra a islamização. A Suíça é um país também muito bem cotado, com excelente IDH e por aí vai. Ela teve uma polêmica muito séria há 2 ou 3 anos, porque tem também população, tem muito imigrante na Suíça. Eu tive numa pequena cidade suíça há uns anos, chamada Zermatt, que é na Suíça alemã, é uma estação de esqui e tal, e me surpreendeu. Falar alemão já é difícil, alemão suíço é bizarro. E eu e minha mulher conversando, não sei o quê, e toda hora, enrolado com alguma coisa de idioma, alguém falava em português com a gente, né? Português de Portugal. Ah, é isso, isso e isso. E quando aconteceu pela 3ª e 4ª vez, claro que você aproveita a chance, mas você é de onde? E eu descobri que lá dos 2.000 moradores da Suíça, de Zermatt, em torno de 400 ou 500 eram portugueses, da mesma vila de Portugal, que todos migravam e iam trazendo os outros. A Suíça é um país de imigração. Dos 14 milhões de moradores da Suíça, 3 milhões são migrantes. Alguns são muçulmanos. Tem mesquita, que é o templo religioso islâmico na Suíça. Na parte de cima de uma mesquita tem um negócio chamado minarete, que é de onde eles chamam as pessoas para o culto e tal. A Suíça fez uma lei em 2012 proibindo novos minaretes, que seria uma maneira, ficaram lá os da mesquita de Zurique, de Genebra e mais uma que eu não conheço, de uma cidade menor. Então você vê, a reação a isso, você vê um país altamente avançado, de nível educacional alto, e não pode. O cara pode praticar sua religião, mas não pode ser mais isso. E obviamente, esse sentimento aumenta à medida que esses problemas daquela área se espalham para outras. Ok? Então vamos lá. Áustria, Bulgária, Holanda, Noruega, Itália, França, em todo mundo, né? Dinamarca e Suíça, foram criadas contas nas redes sociais com essas marcas em vários países europeus, inclusive na Espanha, onde tem sido convocada, onde foi, né? Convocada para domingo uma concentração em Madrid, em frente à mesquita da M30, que foi desmarcada pelo Twitter, tem 725 seguidores, por não ter sido autorizada pela delegação do governo. A conta do PG da Espanha mostrava um mapa com as dezenas de grupos criados com essa denominação em diversos países europeus. Isso é uma reportagem do El País, de um bom jornal espanhol. 12 de janeiro, belo dia para se nascer, meus amigos, 12 de janeiro, que é o dia do meu aniversário. Bom, seguindo aqui, saindo dessa questão do fundamentalismo, faltaram ainda algumas instabilidades, que eu vou fazer rapidinho no final desse bloco. Aqui na América do Sul, quando se fala de instabilidade política, o foco são 2 países hoje. Claro que o Brasil também está num momento muito instável. É possível uma abordagem em cima da instabilidade política no Brasil? Acho mais difícil, mas é possível. A partir do resultado da eleição, uma vitória muito apertada, uma série de questionamentos, protestos contra o governo. É possível, não acho muito provável. Mas não dá para comparar, espero que a gente nunca chegue nisso, a instabilidade que a gente tem na Argentina e principalmente na Venezuela. A instabilidade na Argentina, ela tem um fundo mais econômico, por mais que haja críticas muito sérias ao governo da Cristina Kirchner, né? O próprio assassinato de um procurador que a investigava, assassinato não, porque ficou como suicídio, né? Houve acusações que poderia ser assassinado. Mas ali é uma crise econômica. A Argentina já foi um país rico e um país que enfrenta lá uma decadência econômica há muito tempo. Mas aí, um problema sério com os chamados fundos abutres, esses fundos, esses grandes investidores que compram papéis da dívida argentina por um preço muito baixo, porque a ideia é que a Argentina instável, o papel da dívida dela vale pouco. E a Argentina renegociou com os credores para pagar esses papéis a um valor menor em muito tempo. E o fundo abutre vai lá, compra, vai para a Justiça de Nova York e quer receber por valor de face. Então, existe instabilidade forte na Argentina, tá? Mas não se compara à Venezuela. Venezuela é hoje o país mais instável da América Latina, da América do Sul, porque superou a instabilidade até colombiana. Lembra que a Colômbia era o país, ao longo dos anos 90, marcado pela instabilidade, o país do Pablo Escobar, o país do narcotráfico, associado ao tráfico de drogas, as Farc, uma guerrilha importante, controlando parte do território colombiano. Pois bem, avança um certo processo de paz na Colômbia, a Colômbia hoje é menos instável, há negociações do governo com as Farc, não acabou ainda a instabilidade,
mas a situação da Colômbia hoje é menos grave do que era há 5 ou 10 anos, tá? E a Venezuela continua muito instável, por isso eu botei essa notícia para você aqui. Vamos ver? Sobe para 34, número de mortes em conflitos na Venezuela. 3 venezuelanos morreram por ferimentos de bala durante protestos contra o presidente Nicolás Maduro. Saber da instabilidade venezuelana é saber um pouco da história desse país. Pensou em Venezuela, pensa assim em quê, pessoal? Hugo Chávez? Não, mais para trás. Petróleo. Pensou em Venezuela, pensa em petróleo. E o petróleo costuma ser muito nocivo para certas sociedades, porque ele acaba gerando um volume de capital muito grande, mas esse capital muitas vezes fica muito concentrado em certa minoria. E a história venezuelana é isso. A história da Venezuela é uma história de uma elite muito rica, uma clara minoria, e uma massa muito pobre. A figura política do Hugo Chávez, claro, há uma figura política histórica que nasceu em Caracas, chamado Simão Bolívar, que foi o herói da independência de vários países da América hispânica, espanhola. A questão ali aquilo tudo era colônia da Espanha. Brasil para cá, com Portugal, eles com colônia espanhola. Então, quando o Simão Bolívar vai libertando aquela área, aquilo era um troço só. Tanto é que ele virou presidente da Colômbia, depois você vê que confusão, né? Caramba, que confusão. O cara nasceu em Caracas, que a Venezuela é presidente da Colômbia. Dá uma gugada aí, bota a bandeira, bota assim, bandeira Venezuela, bandeira Colômbia, bandeira Equador. O que você vai ver? A mesma bandeira. Aquele amarelo, vermelho, qual é o outro? Acho que azul, né? Na horizontal. A diferença é que num deles tem umas estrelinhas no meio, no outro tem um condor, que é do Equador, o outro não tem nada. Aquilo era uma área só. Então, o personagem histórico daquela área hispânica é o Simão Bolívar, que é o herói da independência. Quem é o Hugo Chávez nessa história? Um coronel, um militar colombiano, venezuelano, desculpa, que tentou pegar o poder por um golpe, nos anos 90, não conseguiu, depois foi candidato a presidente, se elegeu, e se reelegeu seguidas vezes, ficou muito tempo no poder. E usou bem essa desigualdade. O Chávez, diga-se a verdade, não criou a desigualdade na Venezuela, tá? Tem que saber um pouquinho mais da história venezuelana para saber que o buraco ali é mais embaixo. Mas, ao mesmo tempo, fez melhoria para os pobres, mas não acabou com essa desigualdade. De certa maneira, atiçou ali esse conflito. Ele morreu recentemente e o vice dele, o Nicolás Maduro, virou presidente, numa vitória absurdamente apertada. Um 50,3 a 49,7. Então, imagina quanto não está dividida essa sociedade. A ponto do pessoal da oposição falar que ele é ditador, apesar de ele ter sido eleito, e ele falar que a oposição é golpista. Eu estive na Venezuela em 2008, assim. Foi a pior viagem que eu fiz na minha vida, assim, por pena que eu tenho daquele povo, porque eu não vejo alguém que possa fazer ali um concertamento entre eles, uma aproximação. Aqui a gente tem uma divisão social no Brasil, mas ela não se compara ao que é lá. Um ódio explícito na sociedade, um negócio bem desagradável de você coexistir. E se a oposição fala que ele é ditador ou autoritário, ela tem um certo fundo de verdade. Mas ele também tem um certo fundo de verdade ao falar que essa oposição é golpista. Ou seja, o jogo lá é feio. Ele não é um ditador, porque ele foi eleito, mas ele tem um viés autoritário, e essa oposição ela é golpista e não é. Ela reclama do resultado, mas ela tem um histórico, um passado muito feio. Essa oposição venezuelana. É isso, é difícil emitir opinião sobre aquele país. Disseram testemunhas e a mídia local no sábado, elevando para 34 o saldo de mortes em quase 2 meses de manifestações anti-governo. Tropas entraram em conflito brevemente com um pequeno grupo de manifestantes que tentavam bloquear uma estrada e uma vizinhança abastada de Caracas. Tem um bairro lá chamado Altamira, que é impressionante, né? Não é condomínio fechado, assim, parecem presídios as residências, né? Guardas privados armados, abre um portão automático e sai o guarda. É um negócio horroroso. Depois que milhares, ao mesmo tempo a violência é muito grande, tem todo o outro lado. Depois que milhares de simpatizantes da oposição saíram em passeata para exigir a soltura de estudantes presos durante o estupro. Agora ele prendeu o prefeito de Caracas, né? Manifestantes que se queixam da elevação brusca de preço e da escassez de produtos prometeram continuar nas ruas até Maduro renunciar, embora haja poucos sinais de que os piores tumultos de uma década irão forçá-lo a entregar o cargo. Os protestos começaram no mês passado, com manifestações esporádicas de universitários, e se intensificaram depois que 3 pessoas morreram após um comício no centro de Caracas, 12 de fevereiro. Essa reportagem é de março de 2014. É a junção de problemas agora econômicos, desabastecimento, com uma divisão política muito grande. Segura aí, na volta a gente fala um pouquinho mais.